Olá, olá, seja bem-vindo a você a mais uma edição do Contecast número 33, nosso podcast oficial aqui do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra estar aqui com você mais uma vez nesse podcast para lá de especial, para a gente continuar repercutindo a data FIFA. Deu uma atrasadinha na nossa repercussão. Durante a semana aí vão ter mais podcasts sobre os continentes, analisando os jogos que tivemos, eliminatórias de Copa do Mundo, vitórias de Eurocopa, Liga das Nações da CONCACAF, tudo que aconteceu no futebol de seleções, você vai conferir por aqui. E hoje a gente decidiu inverter um pouco as ordens. Se você já está acostumado com o podcast, você sabe que a gente vem primeiro com nossas análises e depois vem uma entrevista, um material mais especial. Apareceu uma oportunidade, a gente não pôde desprezar. Hoje a gente vai fazer um podcast para lá de especial. Antes de anunciar quem está aqui comigo, convido a você, se você não está conhecendo agora, está chegando agora com o nosso entrevistado, nossos convidados, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Tudo sobre data FIFA, futebol de seleções, está por lá, tem conteúdos muito legais. A gente foi para o Rio de Janeiro acompanhar Brasil e Argentina, então tem alguns materiais. Não conseguimos entrar no Maracanã, nosso conhecimento não foi aceito, mas tem muito material legal lá que a gente divulgou durante a semana também. E também faço o convite para você seguir a gente no YouTube e no Spotify, deixar sua opinião, né, deixar seu like, sua avaliação, muito importante para nós, para a gente planejar cada vez mais, né, para a gente poder fazer nossos projetos e também contar com a sua participação nos comentários, na avaliação e também na nossa caixinha de perguntas. Sempre tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo. Se você não apoia, apoia.se/Contiverde, R$10 por mês, você pode ajudar, pode fortalecer esse projeto. Se você está vendo aqui, né, pelo YouTube, está vendo aqui atrás de mim, tem uma bagunça aqui na minha câmera, que eu cheguei de viagem hoje, por isso que até que atrasou o nosso podcast. Então, para ajudar a se fortalecer, para que um dia a gente viva só disso, você pode, com certeza, ajudar a gente, apoia.se/Contiverde. Ao meu lado hoje, tem a honra, o prazer de estar aqui com um cara sensacional, né, para fazer essa entrevista comigo. É o Marcos Carvalho, lá do Ponto de Lança, e da Casé TV. A gente pode fazer ela falar isso agora, cara. Mas quando o Luciano teve aqui, a gente pôde, eu falei para ele que é uma alegria muito grande, né, de ver vocês se destacando, de vocês estarem aqui conosco, vocês que são referência em futebol africano. E, pô, muita honra receber aqui você estreando aqui no nosso podcast do Ponte Verde. Seja muito bem-vindo, Marcos. Gabriel, fala, Gabriel. Né, já deixar a saudação para o nosso convidado aí que vai aparecer. Prazer estar falando aí com a galera do Contecast. Prazer estar aqui com vocês. Muito, muito bacana a oportunidade que a gente está tendo de participar aqui, né? É muito bacana a oportunidade, né, de uma entrevista que eu acho que vai trazer muita informação, né, para quem vai estar vendo. Enfim, vamos lá. Acho que tem muita coisa boa para a gente falar aí. Prazer estar aqui com a galera. Muito bom a gente estar recebendo essas feras, assim, que trabalham já com futebol de seleções, com futebol africano, são referências, para falar hoje com Milton 69. Aí você está vendo no YouTube, ele aparece agora na sua imagem. Milton, que tem uma carreira extensa como preparador de goleiro, tem uma carreira como goleiro em si, né? Jogou na Chapecoense, no Figueirense, no ABC, em alguns times do interior gaúcho, como Glória de Vacaria, Brasil de Farroupilha, Esportivo de Bento Gonçalves. Como preparador de goleiro, atuou no Figueirense, no Sport, no Vasco, e há 14 anos está no futebol africano. Passou pela África do Sul, depois pelos dois maiores times da Tanzânia, pelo Simba e pelo Young Africans, e em 2023 teve a oportunidade de estar com a seleção da Botsuana nesses dois últimos jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Milton, seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer enorme ter você aqui para compartilhar um pouco dessa experiência e também toda a sua carreira aí no Brasil e na África. Prazer estar conversando com vocês. Boa noite. Estou à disposição para qualquer pergunta e bater um papo legal com vocês hoje. Perfeito. Muito obrigado, Milton, por estar aqui conosco. Uma alegria muito grande ter você aqui. E para começar, queria que você apresentasse, né, para o nosso grande público, talvez não conheça, você é interior de Santa Catarina, como que você entrou no futebol, né, passou aí pela Chape, né, onde você fez a base, pelo que eu vi aqui. Como que foi até você chegar nesse mundo de preparador de goleiro na Botsuana? O que você fez aí para construir essa caminhada dentro do futebol? Sou do interior de Santa Catarina, como você falou, de Palmitos, do oeste catarinense, uma cidade próxima a Chapecó. Comecei nos juniores da Chapecoense, antigamente se falava assim, né? Era juvenil e juniores, né? E de lá eu fui para os juniores do Figueirense, profissionalizei, comecei a jogar lá, aí comecei a rodar pelo Brasil, Glória de Vacaria, Brasil de Farroupilha, Esportivo, Juventus São Paulo, ABC de Natal, foram vários clubes pelo Brasil, Americano de Campos, né? Aí, no ano de 2000, eu fui convidado pelo Figueirense, clube que eu profissionalizei, primeiro clube que eu joguei como goleiro profissional. Tive o convite deles para começar na base, como treinador de goleiro. Fiquei durante 11 meses. No segundo jogo da Série B
do ano de 2001. Fui convidado pelo diretor do Figueirense, Abel Ribeiro, para que integrasse o grupo profissional. E a gente conseguiu acesso daquele ano, fomos vice-campeões, o Paysandu foi campeão daquele ano, subimos para a Série A depois de 20 anos. Aí rodei fiquei 5 anos no Figueirense, fui para o Sport junto com o Dorival Júnior, fui para o Vasco junto com o Celso Rotti, fui para a Chapecoense por um curto período de tempo. Aí depois eu fui para o mundo da África, né? Passei 12 anos no continente africano, na África do Sul, no Golden Arrows, no Free State Stars, no Polokwane City, e depois disso fui para a Tanzânia, o Simba. Fiquei 9 meses no Simba, depois acabei indo para o maior rival, o Young Africans, né? Fiquei mais de 1 ano e meio lá. Essa é a minha história, passado muito rapidamente, né? Milton, e aí eu queria te fazer a pergunta, né? Você começa como preparador de goleiros aqui no Brasil, como você disse, e como é que surge esse convite para ir para a África do Sul? Porque, assim, para o torcedor brasileiro, o futebol brasileiro e o futebol africano são realidades muito distintas e distantes até, né? Não deveria ser tão distante, visto que, né, Brasil e África são interligados, né, de maneira, enfim, na sua história, enfim, e tudo mais. Mas, assim, como é que surge esse convite para ir para o continente africano? E quando surge, qual foi o seu primeiro pensamento? Assim, caramba, África do Sul, qual foi o seu primeiro pensamento? Qual foi a sua primeira ideia sobre isso? Aceitou logo de cara? Teve que pensar muito? Como é que foi isso? Eu estava na Chapecoense por um período de 3 meses como treinador de goleiro, mas eu tinha muita amizade com vários treinadores, no qual eu tinha trabalhado no Figueirense, né? Então, eu saí de lá no final de 2008. 15 dias depois, o Muricy Ramalho me ligou. A gente tem uma amizade muito grande, que trabalhamos juntos no Figueirense em 2002. Me ligou e fez o convite para que eu pudesse ir para a África do Sul. Tinha um amigo dele que trabalhava lá e jogaram futebol junto no começo da carreira, o Reis. O Reis estava como auxiliar técnico do Golden Arrows de Durban, e um amigo dele, que era preparador físico do Free State Stars, perguntou para o Reis se ele conhecia algum treinador de goleiro. O Reis entrou em contato com o Muricy ligou para mim, eu conversei com ele e ele disse: Milton, eu não tenho muitas informações de lá, só tenho as informações que o Reis me passou do clube dele e da situação do continente, do país e do campeonato, né? E eu já sabia que a África do Sul era um país tranquilo, é um país evoluído, organizado em todos os sentidos, e sabia que não tinha perigo nenhum de ir para lá, né? Entre aspas, né? Perigo sempre tem em qualquer lugar, né? Mas era um país tranquilo de se viver, bem estruturado para levar a família, tudo. Eu aceitei prontamente, porque sabia que era uma oportunidade que estava aparecendo, que se eu agarrasse, poderia me ser muito útil futuramente, né? Então foi o que aconteceu, eu fui para lá, fiquei 12 anos lá. A gente já volta até a falar sobre essa carreira de clubes, mas vamos passar agora para Botsuana. Eu queria saber como que foi esse convite, né? Você fez um longo ciclo aí na Tanzânia de vários títulos, né? No Young Africans, especialmente, foi onde você ficou mais tempo. Você voltou a passagem no meio do ano. Como que apareceu o convite, né? Foi do Didier Gomes da Rosa, que é o treinador do Simba, quando você estava no Simba, né? Como que foi o primeiro contato ali? Né? Ele assume a Botsuana, ele chega ali para trocar uma ideia com você. Você já tinha essa vontade de trabalhar no futebol de seleções? Como que veio esse convite aí para esses 2 jogos, né? Essa estreia nas eliminatórias africanas? Como que você recebeu essa notícia, essa informação? Como que foi a sua reação? E também o início do trabalho ali com o DJ? Eu passei quase 2 anos e 7 meses na Tanzânia. No Simba foram 2 títulos, no Yanga um ano e meio, foi o dobro praticamente de tempo. Foram 5 títulos, total de 7 títulos em 2 anos e 7 meses, acho que foi. E eu trabalhei com o Didier no Simba, no tempo que eu estive lá. Nunca a gente tinha conversado, nem tinha amizade, nem contato anteriormente. Foi um trabalho muito bom que a gente teve junto lá. Conquistamos 2 títulos, fizemos a melhor campanha da história do clube na Champions League da África. E depois disso,
saímos juntos do clube e tomamos caminhos diferentes. Eu fui para o Yanga e ele foi para a seleção da Mauritânia, trabalhou em 2 clubes na Arábia Saudita, foi para o Oriente Médio, em outro país também, e acabou indo para Botsuana agora. E me fez o convite e eu aceitei prontamente, porque é um treinador excepcional, muito inteligente e trabalhador. Então eu sabia que poderia render frutos. E nesses 2 primeiros jogos das eliminatórias, a gente começou contra Moçambique, perdemos 3-2, um jogo que a gente errou, teve muitas oportunidades de ganhar o jogo fácil e acabamos perdendo 3-2. Mas o segundo jogo em casa também ganhamos da Guiné, que é um clube, uma seleção muito melhor ranqueada que a gente. A gente é número 145, Guiné, se não me engano, é número 80. Tem jogadores, a maioria dos jogadores joga na Europa, que inclusive o atacante deles é o segundo maior goleador do campeonato alemão atualmente, né? Então, uma equipe bem mais forte, uma equipe experiente, muito melhor tecnicamente, e a gente conseguiu ter a felicidade e competência de ganhar o jogo. Então, isso nos colocou em segundo lugar momentaneamente, para a disputa das eliminatórias, no qual são 10 jogos, o total, né? Grupo de 6, classifica o primeiro direto para a Copa, e o segundo continua no play-off. Por enquanto, a gente está em segundo, não é começo de competição, né? Tem mais 8 jogos, muita coisa pode acontecer ainda, né? Milton, e assim, as eliminatórias africanas, eu já disse isso, acho que alguns outros colegas já disseram também, que é uma das mais difíceis no mundo, se não a mais difícil, né? São jogos muito equilibrados, né? E a gente sempre fala também de como é difícil você jogar fora de casa, porque as distâncias não são tão curtas quanto parece, né? E geralmente são ambientes muito, muito difíceis de lidar, né? São ambientes muito hostis, né? Nesse inicinho aí de eliminatórias, vocês fizeram um jogo contra Moçambique em Moçambique, não é? E receberam Guiné, foi o contrário, né? Não, foram os 2 jogos em casa. Foram os 2 jogos em casa, tá certo. Os 2 jogos em casa, né? O quanto você vê essa questão de jogar fora, né? Talvez nem só nas eliminatórias em si, né? Eliminatórias para a Copa, mas nas competições continentais, né? Champions League, enfim, o quanto você vê essa influência do jogo fora de casa e Botsuana, né? O quanto você vê os torcedores de Botsuana apoiando a seleção e tentando fazer um ambiente aí difícil para as seleções que vão jogar lá. A gente, por exemplo, a final da Confederation Cup, da temporada passada, que eu estive no Yanga, como é chamado, Young Africans, né? A gente jogou com a equipe da Argélia. A gente viajou com um avião fretado do governo da Tanzânia, um voo direto, foram 7 horas. Então, o continente é grande, né? É complicado. Se a gente não tivesse feito isso, o cansaço seria muito maior, porque a gente teria que fazer um voo até a Etiópia, às vezes dormir na Etiópia para pegar um voo no dia seguinte, ou para Doha ou Dubai, para depois fazer o sentido Argélia. Então, é muito desgastante, as viagens são muito longas. E no caso, a gente pegou 2 jogos em casa, então acho que eles estão fazendo mais ou menos isso, porque a gente vai, por exemplo, fazer os 2 próximos jogos em março contra Somália fora, que não vai ser jogado essa partida na Somália, porque eles têm muitos problemas, não é seguro jogar lá. A gente jogará em outro país, não sei qual vai ser. Já sabe? Ah, tá, eu ia perguntar se já sabia. Não. Talvez esteja definido, mas eu não tenho essa informação, né? E o segundo jogo a gente joga em Uganda, né? Contra a Uganda, que está também com uma vitória e uma derrota, só que eles fizeram 2 gols e tomaram 2, estão atrás no critério de desempate de gols feitos e sofridos, né? Mas são jogos equilibradíssimos, como você falou, poucas seleções, vamos dizer, têm um nível muito abaixo das outras, e hoje em dia o futebol, como a gente tem ideia no Brasil,
visto na seleção brasileira. A seleção brasileira teve, a primeira vez na história, uma sequência de 3 derrotas nas eliminatórias, né? Então, empatou com a Venezuela em casa também, coisa que anos atrás isso era impensável, né? Então, por exemplo, agora, na Champions League da África, no primeiro jogo, tem 4 quadrangulares, né? Sobraram 16 equipes. Um dos quadrangulares é a equipe do Galaxy de Botsuana, jogou fora a primeira partida contra o Wydad Casablanca no Marrocos. O Wydad foi vice-campeão na temporada passada do continente. E o que aconteceu? Foi a primeira vez na história que a equipe do Galaxy tem uma vitória desse nível, né? Ganhou 1-0 fora. Logicamente, foi pressionado o tempo inteiro, mas foi muito consistente defensivamente. Então, soube jogar o jogo e aproveitou o momento de fazer gol da falha da defesa do Wydad, né? Então, hoje em dia, o futebol é muito parelho. Se você é bem organizado taticamente, tem as transições ofensivas e defensivas bem organizadas, tem um treinamento adequado para todas as situações do jogo, você pode surpreender. Então, você tem que treinar sério e respeitar todos os adversários, independente se é seleção ou clube, né? Porque hoje em dia as surpresas acontecem muito, né? Como aconteceu também nas eliminatórias lá na Europa agora, o Silvinho levando a equipe dele a classificação, né? Exato, o Silvinho fazendo história lá na Albânia. Vou aproveitar aqui para fazer a propaganda gratuita para os amigos que ajudam. Quem quer saber mais de Champions africana, de competições da África, tá aqui o Marcos do Ponto de Lança, lá tem tudo também. O canal do nosso amigo Luiz Fernando Filho, África Mamba, sempre trazendo novidades, isso aí, tudo que o Milton falou aí, já tá lá. Para quem não conhece a Confederation Cup, só para passar, é tipo como se fosse a Sul-Americana da África, trazer um exemplo bem campo. E o Young acabou perdendo para o SM Alger ano passado. Milton, eu queria falar com você, aproveitando que a gente está falando sobre nível de futebol africano, as eliminatórias africanas mudaram, né, para essa edição, são mais vagas, primeiro passo grandioso, né, são 9 vagas, e a CAF optou por fazer esse formato em que todas as seleções jogam do começo ao fim, ou seja, não tem primeira fase, não tem fase eliminar, né, preliminar, que acabava seleções sendo eliminadas com duas rodadas, não tem aquele grupo, né, de vida ou morte que a gente via lá, aquele confronto que todo mundo ficava tenso, né? Na última eliminatória a gente teve Senegal e Egito, né? Mané contra Salah, aqueles jogos muito tensos. Sim. Não, agora todo mundo joga num grupo único, do começo ao fim. Você, que já está 14 anos na África, você pegou o final do ciclo de 2010 e está indo o quarto ciclo de Copa completo, você pega, né? Trabalhando na África. Como você vê como evolução? Você acha que é benéfico para as seleções, principalmente as seleções menores, né? Que buscam mais pontuação no ranking da FIFA? Você até citou a posição no ranking de Botsuana, que é importantíssimo. A gente até teve a oportunidade de entrevistar aqui o Rogério Ramos, que é preparador do goleiro do Paquistão, né? E ele citou também essa importância, como o Paquistão avançando, jogando mais. E no caso na África, isso já está garantido, você não precisa. O Paquistão, por exemplo, teve que passar a primeira fase. Vocês já estão lá. Como que vocês, se é benéfico para as seleções terem essa agenda completa até 2025, né? Fazendo todos os jogos eliminatórios, às vezes, talvez não com tanta pretensão algumas de ir para a Copa, mas tendo essa oportunidade de ter calendário, né, durante o ciclo todo. Sim. São 9 grupos, né? De 6, quer dizer, 8 de 6 e 1 de 5, porque Eritreia está fora, né? Porque questões políticas, o governo não apoiou e não permitiu que a seleção disputasse as eliminatórias. Então, tem 8 grupos de 6 e 1 de 5. Todos os grupos classificam melhor o primeiro colocado, né? O segundo colocado, os 6 melhores segundos colocados desses 9 grupos fazem jogos eliminatórios, né? 1 contra 1, sobra mais 3. Então, esses 3 também depois tem outro playoff que pega, eu não lembro se é Sul-Americana, o classificado 7º lugar. É aquela repescagem mundial, né? Que a gente já tem, repescagem mundial que vai ter um representante da África. Isso. Se a gente ficar em segundo, por exemplo, que o primeiro colocado é a Argélia, é um país muito forte, né? A gente vai tentar classificar entre os 6 melhores dos 9 segundos colocados para fazer esse playoff, né? O segundo playoff, no caso, né? Que é muito importante. E como você falou, é muito importante ter essa sequência, todo mundo jogando o mesmo número de jogos, porque dá mais experiência para os jogadores,
dá mais tranquilidade para as seleções, no caso, fazerem 10 jogos, às vezes vai 2, 3 jogos mal, depois tem uma recuperação, né? Isso acontece muito. Então, dá a chance vamos dizer assim, você não entrar tão tenso e perder 1 ou 2 jogos e estar fora, né? E a gente tem uma felicidade muito grande agora de ter o Galaxy lá, nesse quadrangular, e começando jogando fora e ganhando. Então, tem vários jogadores nossos nesse time que foram convocados, né, nessa última data FIFA. E eles pegando essa experiência, para nós vai ser muito importante, porque vai ajudar a seleção a tentar buscar uma vaga, quem sabe, de primeiro colocado. Isso não é impossível. A Argélia é uma equipe muito mais experiente, tem jogadores muito mais com moral e jogando em clubes importantes na Europa, né? E então é complicado, mas não é impossível. Futebol não é impossível. Se você tem determinação, tem uma estrutura que dê a condição de você treinar bem, se qualificar bem, aí chega no jogo, às vezes as coisas se equivalem de certa maneira que você tem condições de vencer, de inverter essa situação de uma equipe menos qualificada, tentar vencer a equipe mais qualificada, né? Então, a gente vai pensar positivamente para que isso possa acontecer, né? Milton, muito interessante você citar, assim, a estrutura. E mais uma vez, né, muitas das vezes o público brasileiro acha que no futebol africano não há estrutura alguma, né, para se desenvolver futebol, enfim. Qual a estrutura que você encontrou, né, nas suas passagens pelo continente africano e hoje, atualmente, né, em Botsuana, como é que é essa estrutura, né? Trabalho de seleção é diferente de trabalho de clube, mas como é que é essa estrutura para trabalhar, para se preparar para os jogos? Como é essa estrutura, né? Já que você citou esse aspecto. Eu trabalhei quase 15 anos agora no terceiro país, em uma situação diferente, como você citou, né? De seleção. É um começo de trabalho. Mas esse tempo todo, falando em situação, por exemplo, de salário, eu recebi tudo lá, recebia em dia. Lá não tem quinto dia útil na África do Sul, nem na Tanzânia. O último dia do mês você recebe o salário e pouquíssimas vezes o salário atrasava 3, 4, 5 dias, né? Então, isso é um ponto importantíssimo no qual eu passei lá. A estrutura da África do Sul é muito boa, os clubes têm excelentes locais para treinarem, dão condições de viagem, tanto de avião como de ônibus, as rodovias são excelentes, enfim, a logística é muito boa, é um país com ótimos hotéis, tanto é que teve Copa do Mundo, é obrigado a ter, né? É ótimo de trabalhar lá e só a maioria dos pontos são positivos. A Tanzânia não tanto, mas também é um país que está crescendo muito, está melhorando muito a infraestrutura em termos de rodovias e nesse sentido, né? Mas os dois clubes lá são 2 clubes grandes que dão totais condições para a gente trabalhar, né? Tanto o Yanga como o Simba. E eu me senti muito bem lá, foram resultados positivos que chamou bastante atenção, que me ajudaram bastante, 7 conquistas. Então, foi uma fase muito boa para mim lá, foi uma fase excelente, no qual só tenho coisas boas para falar. A seleção de Botsuana foram 2 jogos só, mas o que eu vi até agora foram todas as condições que a gente precisa para fazer um bom trabalho, a gente recebeu lá nessas 2 semanas. Então, hotel, viagem, alimentação, condição de treino, os campos de treinamento estão muito, muito bons. A gente não pôde jogar com a seleção na capital Gaborone, porque o estádio, a CAF exigiu alguma coisa a mais, em trocar de seus vestiários de um lado para o outro, né? E que seria o estádio nacional. A gente foi jogar no interior, a 500 quilômetros, mas estádio excelente, excelente mesmo, muito mais novo que o estádio da capital. Então, todos os pontos positivos. Então, não tem nada que reclamar, a gente teve todas as condições para começar um trabalho e tenho certeza que a continuação vai ser excelente também.
Pois é, teve essa peculiaridade aí, vocês tiveram que jogar no interior. Eu queria agora falar sobre a sua posição em si, né, sobre o trabalho que você faz com os goleiros. Não sei quanto tempo você chegou, né, antes, né, quando você recebeu esse convite com antecedência, para você conseguir trabalhar, né, e nos 2 jogos trocou os goleiros, né, na estreia a Botsuana jogou com o Cabelo Dambé no gol, e já no jogo contra a Guiné foi o Foco Goitseone, né, que foi o goleiro na vitória contra a Guiné. Queria que você falasse como que foi o trabalho com eles, se é um trabalho, acho que também pegando um ponto de coisas que a gente ouve no Brasil, a gente sempre ouve aquele papo de que goleiro da África ainda não é tão evoluído assim, né? E às vezes a gente sabe que isso é uma balela. Queria que você falasse como que é o trabalho, tanto de evolução quanto de qualidade com eles, talvez por ter essa alteração, mas o que você conseguiu, talvez em pouco tempo, né? Que sabe que independente de qual seleção é pouco tempo preparador de goleiro, é pouco tempo treinador, trabalhar com seleção, como que você conseguiu trabalhar e desenvolver eles, né? E também um baque que você teve, né? Porque você veio só experiência de futebol de clubes, você está todo dia com esses goleiros, e ali você tem que pegar em menos de uma semana, trabalhar com os caras e deixar pronto para o jogo. A base dos países lá que eu trabalhei, e tem informações de outros também, a maioria dos países do continente africano não tem uma base muito boa de formação de atletas, né? Então tem muita carência, muita deficiência, toda a maioria dos países lá. Então, quando o jogador chega na equipe profissional, não está completamente pronto, como, por exemplo, no Brasil, na Europa e outros lugares, né? Os jogadores chegam com muitos defeitos, muitas carências, e que no profissional a gente tem que tirar. No clube a gente tem mais tempo, como você falou, na seleção nem tanto. Quando eu cheguei lá, o Didier já estava há 3 dias treinando, e ele me passou todos os dados, todas as informações, e a gente decidiu, a palavra, logicamente, sempre a última dele, mas ele leva muito em consideração a minha opinião, meu ponto de vista. A gente decidiu para botar um goleiro de experiente, de 33 anos, que já vinha jogando há muitos anos na seleção. Que eu conhecia ele, jogou em 2 clubes muito bons na África do Sul. Ele jogou essa partida, não teve problema nenhum. Os 3 gols que ele tomou foram gols que foram 1 contra 1, né? Foi na cara dele as 3 situações. Não teve falha em situação nenhuma. Perdemos o jogo por momentos onde é que a equipe não estava ainda assimilando todas os treinamentos e a mudança tática do treinador, do Didier, né? No qual aconteceu plenamente já no segundo jogo, né? E treinamos 5, 6 dias para jogar um jogo. Isso não é tempo nada, quase não tem nada de tempo para organizar, nem tirar defeitos ou problemas e ter uma estruturação, pelo menos defensiva, uma organização defensiva para não tomar gols bobos, né? E no qual aconteceu, a gente tomou 3 gols que normalmente uma equipe não toma, e no qual no segundo jogo já foi sanado esse problema. O goleiro jogou o segundo jogo, que é o goleiro do Galaxy, né? Fez uma belíssima partida também com idade. Ele vinha sendo titular agora, ultimamente, da seleção. Esse atleta de 33 anos que jogou o primeiro jogo não vinha jogando ultimamente. Aí ele chegou no segundo treino, depois do primeiro jogo, ele machucou o dedo, esse goleiro que jogou o primeiro jogo. Aí a gente voltou, repensou e colocou o que já estava tendo uma sequência nos últimos 2, 3 anos, que é o Poco, né, que é o goleiro do Galaxy. Um pouco acima do peso, pelo treinamento, ao meu entender, vamos dizer assim, não ser um treinamento muito exigido, acima do peso um pouco, então eu achei que teria mais problemas. E ele não tinha, vamos dizer assim, a qualidade, vamos dizer assim, não sabia sair do gol direito nos cruzamentos. Esse é o maior ponto negativo dele. Eu treinei insistentemente os 10 dias com ele antes desse jogo, e ele teve um crescimento absurdo. Tanto é que ele saía num cruzamento impulsionando com a perna errada, ambos os lados, e não se protegia de um possível contato com o centroavante, né? Ele botava o outro joelho. Aí o que aconteceu? Esse crescimento técnico dele fez com que ele evoluísse muito, criasse confiança. Eu passei para eles os movimentos certos, o posicionamento que ele devia ter,
nos diferentes pontos onde é que a bola poderia estar, nas laterais. Esse crescimento dele fez com que ele fosse o melhor jogador em campo e saísse em 9 cruzamentos certos, todos certos, tanto socando quanto pegando a bola firme. Isso foi um crescimento absurdo. Logicamente, quando você começa a trabalhar um jogador, um atleta, quando ele não tem muita base, o primeiro, vamos dizer assim, dias, os primeiros meses, ele cresce muito. E foi o que aconteceu com ele, né? Logicamente, se o treinamento é certo, né? Com qualidade, com inteligência de não querer dar o passo maior que a perna, muitas informações, porque o jogo era muito em cima, né? Então, o resultado foi fantástico. E eu fiquei muito feliz com o resultado dele e tenho certeza que nos próximos jogos ele vai crescer mais ainda. Milton, talvez uma coisa que possa ser... querer entender, né, como foi para você a questão de adaptação, né? Você disse que a África do Sul é um país maravilhoso, né? Tem gente que fala até que, por exemplo, Cidade do Cabo lembra muito Rio de Janeiro, enfim. Já ouvi isso muito de algumas bonito. pessoas. Então, já ouvi. Tem gente que fala que é o Rio de Janeiro da África, mas enfim. Muito bonito, uma cidade maravilhosa. Minha Caril, aqui você tá escoando aqui um pouquinho. Mas como é a adaptação? Né? Você passou por 3 países totalmente diferentes, né? Você falou que questão de infraestrutura é diferente, né? E além dessa questão de adaptação, como, por exemplo, cada país, aí eu digo a nível de governo, encara o futebol. Você falou, né, que a presidente, né, a Samia Suluhu, presidente da Tanzânia, fretou um avião. Eu cheguei a ver notícias também que tinha prometido uma premiação bacana, até por gol, né, que o Yanga fizesse, né? Então, assim, como você tem visto assim, o envolvimento político do país, às vezes, no futebol, né? Por exemplo, nos contextos onde você esteve, você viu muito isso acontecendo, o que você achou disso? Né? Como é que foi essa experiência? É uma situação diferente como o Brasil, né? Os governos estaduais ou federais não, vamos dizer assim, não ajudam financeiramente, não dão bichos para que consigam vitórias, né? E foi o caso do Simba e do Yanga na mesma competição. A gente acabou caindo no começo da Champions League e fomos para a Confederation, né? E cada gol que a gente fazia no jogo, ou o Simba também na Champions League, a gente recebia uma bonificação do governo, né? Ambos os times, para tentar motivar que conquistassem os objetivos maiores, né? A gente conseguiu indo até a final, perdemos o jogo em casa, infelizmente por 2-1, a gente merecia a sorte melhor. Fomos jogar fora, ganhamos 1-0, mas perdemos o título pelos gols, pelos critérios, no caso, gols feitos fora, né? E sempre motivou muito o governo, tudo, com essa viagem. Foram 200 pessoas que foram, foi imprensa, foi torcedores, diretores, até familiares foram junto, um voo diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil, né? Uma coisa bem diferente, mas que foi bem motivante e a equipe soube tirar proveito disso lá, não se misturaram as coisas de viajar com pessoas estranhas, né? Então, foi bem tranquilo e eu acho que o governo da Tanzânia vem motivando muito as duas equipes, também o Azam, que geralmente chega em terceiro, já foi campeão há uns 10, 12 anos atrás, é uma equipe forte financeiramente também, e que está ali de novo, né, na disputa do título esse ano, né? E também está recebendo incentivos e está com uma equipe muito forte, uma estrutura muito boa de treinamento, de campos de treino, o CT que eles têm muito bonito, uma estrutura muito boa. Na África do Sul, já o governo não tem essa situação, né?
tem clubes muito fortes lá, que o Sundowns agora foi campeão da Supercopa do continente, é uma equipe fortíssima, e tem vários jogadores, inclusive um brasileiro lá agora, tem uruguaio, tem argentino, é uma equipe forte, que bate de frente com qualquer equipe do continente. Então, tem tudo para conquistar vários títulos a nível do Champions League novamente, o Supercopa, né, que valoriza muito financeiramente, né, paga muito bem, que foi criada agora, mas tem o Super Sport, que é uma equipe forte lá também, que é o maior rival do Sundowns. Tem o Chiefs e o Pirates, mais duas equipes fortíssimas lá, mas estão num nível um pouco abaixo agora do Sundowns, que o Sundowns está dominando o país, né? E na Tanzânia é um nível um pouco abaixo dos clubes, né? Tecnicamente, porque é um país onde só tem 2 milhões de habitantes, contra acho que 55, 58 da África do Sul. Então, só nesse ponto já tem, vamos dizer assim, mais chances de aparecerem jogadores, né? Então, as diferenças são muito grandes, né? E todo o pessoal de Botsuana, vamos dizer assim, gosta muito de assistir o pessoal da África do Sul, né? Usam muitas das camisas dos clubes da África do Sul. Então, isso, vamos dizer assim, a África do Sul é a vitrine deles, né? Muitos jogadores ali dos países vizinhos ali vão muito jogar na África do Sul, de Zimbábue, da Namíbia, de Botsuana, Ruanda, Uganda, Moçambique, a maioria vão muito jogar na África do Sul, para depois ir para a Europa, né? Já o que não acontece dos países do norte, Gana, Argélia, esses países, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, tudo já vão direto para a Europa, né? Eu vou emendar mais uma, Milton, sobre a Tanzânia. E aí agora assim, eu costumo dizer que jogar na Tanzânia para qualquer visitante é um inferno, porque as duas torcidas dos maiores clubes, pelo menos, né? Creio que não seja diferente com alguns outros clubes também, mas assim, a gente tem o Yanga Day e o Simba Day, né? Para se ter uma noção. Então, assim, cara, como é viver isso? Essa atmosfera dos dois maiores da Tanzânia, que tem torcedores muito apaixonados, é um clássico muito intenso, torcedores muito intensos. Traz um pouquinho para a gente, né? E também para quem não conhece, como é essa experiência? Dá para comparar com algum clássico aqui no Brasil? Sei lá, um Grenal? Alguma coisa assim? As duas torcidas se equivalem em termos de número de torcedores, aproximadamente, né? As duas são gigantes. O estádio, a capacidade do Estádio Nacional são 60 mil pessoas. E quando tem clássico, praticamente todos os jogos desses clássicos são capacidade total, né? Pouquíssimos jogos tu vê espaços de torcedores que não conseguem encher o estádio. As duas torcidas não têm, assim, rivalidade em termos de brigas, se respeitam muito, o país adora futebol, é que nem o Brasil, futebol é número 1 disparado lá, é bonito de ver as duas torcidas, uma provocando a outra de uma maneira sadia e torcendo para suas equipes. E quando um ganha do outro, como foi o caso agora do Yanga ganhar de 5-1 do Simba, outdoors na cidade, fazendo gozações, e agora o que aconteceu que o Yanga tomou de 3-0 na Champions League, aí já teve outdoor do Simba dizendo coisinhas, né, provocação. Então isso é normal, mas esse Simba Day e o Yanga Day é uma coisa fantástica, estádio lotado, só com uma torcida, aí eles convidam um clube grande do continente para fazer o jogo amistoso, um jogo festivo lá. E daí eles apresentam as novas contratações, tanto de comissão técnica como de jogadores, e fazem um show à parte lá. Tem uma pessoa encarregada, né, de cada equipe para chamar o público durante a semana, durante o mês. Isso é só com os dois clubes, né? O resto do país para que aconteça essa situação. E é um respeito enorme, festa, são cantores,
artistas de todo gênero, presidentes, é uma coisa inadmissível, assim, você dizer assim, não, isso não é legal. É uma coisa diferente, mas é fantástica, é fantástica. Não é que nem um Grenal, por exemplo, o Grenal é mais estadual, né? Aquilo é nacional, mas é fantástico, tanto de um lado como do outro. Foi muito bom eu participar desses dias aí, e eu tive a sorte, né, de sair de um clube no dia seguinte já ir para o outro. Isso foi uma coisa diferente. Eu recebi a maioria dos comentários no Instagram, ou no jornal, ou na televisão, a maioria, sei lá, 90 e poucos %, elogiando, tanto do que eu saí como do que eu cheguei. Pouquíssimos comentários de cunho, assim, que me falasse alguma coisa ruim, né? Mas Legal. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho respeito dos dois, um respeito gigante dos dois, e eu tenho que tomar cuidado, porque as duas torcidas são fantásticas e eu respeito as duas da mesma forma, né? Não foi um Cléo, né? O Cléo, quando saiu lá do Partizan para Estrela Vermelha, que aquilo lá não chegou a ser, não chega a ser loucura, é muito diferente. Antes de continuar a entrevista com o Milton, eu queria agradecer a participação do Marcos. Marcos vai ter que sair aqui, tem alguns compromissos. Marcos, é uma honra ter você aqui, cara. Eu falei no começo, é um prazerzaço. Parabéns pelo teu trabalho no Ponta de Lança, parabéns pelo teu trabalho na KZTV. A gente deseja muito sucesso. Espero receber você aqui mais vezes. Daqui a pouco tem CAN, né? Então, já está mais que convidado aqui para dar as caras e a gente fazer algum trabalhinho junto. Foi excelente. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí o público do canal. Milton, prazerzaço bater papo, assim, entrevista muito legal, cara, papo maneiro, assim. Gabriel, me passa esse contato aí depois, cara, porque tem muita história aí, a gente tá vendo, e quem sabe, né, a gente não transmite lá algum jogo de Botsuana também lá pela KZTV, vai ser muito bacana transmitir, e eu vou estar torcendo aí, Milton, por Botsuana nessas eliminatórias. Tá, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha de estar participando aqui, pedir pra galera seguir lá o Ponta de Lança, né, @PontaLancaPDL, meu Twitter e Instagram aqui também tá aqui, né, @MarcosC7, né, convidar a galera aí a estar acompanhando o nosso trabalho lá. Obrigado, Marcos, foi um prazer falar com você, conhecer você. Eu estou à disposição, e vai ser um prazer também conversar numa outra situação, em outro dia com você e falar as coisas boas, a maioria das coisas boas dos 3 países, e poder falar com o teu público também vai ser um grande prazer. Show de bola, Milton. Valeu, Gabriel. Valeu, Marcos, tamo junto. Obrigado pela sua participação aí. Eu sigo aqui com o Milton para a gente seguir esse bate-papo legal. Milton, eu queria agora continuar na Tanzânia, cara. A gente fez um preview, né? Eu e o Luciano Filho, que até trabalha junto com o Marcos. Um forte abraço para ele, certamente está escutando esse podcast. A gente estava muito na expectativa desse futebol de clubes, dessa força do futebol de clubes da Tanzânia, chegar na seleção. Você acha que está chegando esse momento? Como que você vê essa questão? Você que trabalhou ali um tempo, você acha que isso pode acontecer? Não, talvez não a nível financeiro, porque a gente sabe que a seleção tem outras questões, você não consegue comprar jogadores com dinheiro na seleção, mas como que você vê, tanto como no jogo que a gente botou, acho que foi o principal jogo que a gente botou de expectativa dessa rodada eliminatória, foi justamente Tanzânia e Marrocos, justamente como é o estádio nacional lá, como estava cheio de fato, né, para o jogo contra o Marrocos. Você que passou um tempo lá, você vê que isso pode chegar, esse sucesso do Simba, do Yanga, chegar à seleção, a Tanzânia conseguir ir para cá, né, e também conseguir participar de Copa do Mundo, ou brigar por vagas, como que você vê que isso pode afetar ali, né, a participação da Tanzânia nas competições africanas de seleções? Né? É uma situação bem diferente, né? Os clubes lá, os 2 clubes, nesse tempo que eu estou lá, eu consegui ver o crescimento dos 2, né? Em termos de continente. Os 2 são muito fortes, contratam jogadores de qualidade, e as equipes vão continuar crescendo, vão continuar estando ali, ainda chegando nas quartas de finais, que não chegou ainda nas semifinais, em nenhuma situação, nenhum dos 2 clubes, mas está muito próximo de acontecer isso, né? Infelizmente, agora o Simba empatou em casa o primeiro jogo do quadrangular e o Yanga perdeu fora, na Argélia.
mas são situações que na seleção é bem diferente. Eu não sei por quê, vamos dizer assim, um dos pontos que eu tenho certeza é o poderio financeiro, né? Que na seleção não tem tanto como tem nos dois clubes, né? Motivação em termos de bônus por jogo, por vitória. A qualidade dos jogadores, aí você só pega os jogadores de Botsuana, da Tanzânia, no caso, e os clubes já, vamos dizer assim, qualificam mais as equipes, né? O primeiro jogo agora da eliminatória, a Tanzânia ganhou fora, 2-0. E o segundo jogo perdeu em casa para o Marrocos. Só que houveram muitas mudanças de nomes de um jogo para o outro, nos 11 jogadores que começaram o jogo. Por exemplo, o primeiro jogo jogou Manula, que é o goleiro do Simba, que foi meu goleiro lá, teve um crescimento fantástico, foi um dos melhores do continente enquanto eu estive lá. O Manula jogou o primeiro jogo, ganharam 2-0. Já no segundo jogo, ele teve uma participação fantástica no jogo, já no segundo jogo ele não jogou. Jogou um outro goleiro que eu não conheço, que está jogando no futebol da Suécia. Aí perderam para o Marrocos em casa. E outros jogadores também não começaram essa partida. Então, eu não sei o que aconteceu, não sei se houveram algumas lesões ou cansaço físico, mas a equipe não conseguiu ser páreo para o Marrocos, né? E o Marrocos tem uma seleção muito mais qualificada, né? Jogadores experientes que jogam na Europa, né? Então é complicado você também bater de frente com uma equipe dessa, né? Pois é, e só lembrando, falando até da Tanzânia, a Tanzânia classificou para a CAN, né? Acho que faltou só, fiquei com isso na memória, fui confirmar agora, a Tanzânia classificou com um empate sensacional contra a Argélia, né? Justamente a Argélia, que a Botsuana vai enfrentar, segurou um 0-0 fora de casa e acabou tirando a Uganda. A seleção que a Tanzânia venceu ali, que o Milton falou, foi Níger, bateu o Níger na estreia, vencendo na abertura das naturais africanas. E agora, queria voltar para o jogo contra a Guiné, porque tem um fato muito especial nesse jogo, né? Foi a primeira vitória de Botsuana contra uma seleção do oeste africano. A gente sabe que a gente tem seleções muito fortes nessa região, né? Jogadores, como você bem disse, dessa região que atuam na Europa, não só na Guiné, mas em vários países ali da região. E você, Milton, é um cara que é preparador de goleiro, mas você tem uma peculiaridade, eu diria até que a gente não vê tão facilmente assim, que você é um cara que está projetando sua carreira para ser treinador, né? Você fez a licença pro da CBF, né? Então você tem essa visão tática do jogo mais apurada. Eu queria, você falou dessa tática, né? Porque querendo ou não, a Guiné chegou, o teu goleiro trabalhou bem, como eu disse, mas não foram chegadas assim grandes números, né? Não foi nenhum domínio campo da Guiné, como muita gente poderia imaginar, né? A principal chance foi uma bola no travessão, né? Uma cabeçada que eles tiveram. Eu queria que você falasse como que foi essa estratégia, né? Taticamente falando, para parar a Guiné, para conseguir a Botsuana conseguir jogar e fazer o seu gol, e principalmente, né? Parar o Serhou Guirassy, que é o atacante, né? Que você citou, que joga no Stuttgart, que está numa temporada fantástica. Como que o Didier, vocês ali, planejaram esse jogo taticamente para conseguir parar e conseguir essa vitória histórica, né? Como dissemos, a primeira vitória contra uma seleção do oeste africano. A gente, como eu falei, no primeiro jogo a gente estava, vamos dizer assim, o Didier não conhecia todos os jogadores, né? Todos os pontos fracos e fortes dos jogadores. Aí a equipe não estava muito organizada defensivamente. Houveram muitas falhas individuais e deixamos muitos espaços e fomos surpreendidos por contra-ataques, definir o jogo. E houveram muitos erros. O primeiro jogo a gente teve muitas oportunidades, muito mais do que o Moçambique, para ganhar o jogo. Já o segundo jogo foi completamente diferente. Como a gente sabia da qualidade técnica dos jogadores de Guiné, a gente sabia que não poderia dar contra-ataque para eles e não poderia dar espaço para eles. Então, a gente deixou as três linhas bem compactas, evitando ao máximo de espaço entre as linhas e jogando linha baixa. Às vezes, a gente jogava numa linha média. Então, a gente não deu espaço para eles trabalharem no campo ofensivo. Tanto é como você falou corretamente, eles não tiveram muitas oportunidades de chute, né? Só aquela bola no travessão e no primeiro tempo uma bola cruzada lá que o cara quase chegou no segundo pau fazendo. Mas foram cruzamentos. E aí que eu sabia que ia acontecer, porque eles tinham muitos jogadores altos. Nós sabíamos, não só eu, como o Didier, a gente assistiu jogos,
de Guiné, a gente tinha todas as informações, como todo mundo faz hoje em dia, né? Então, a gente sabia que o ponto forte deles seriam os cruzamentos, principalmente no segundo pau. Então, eu trabalhei muito os cruzamentos. Eu falei para o Didier, eu preciso trabalhar muito cruzamentos, muito mesmo. Então, o tempo que eu tiver com eles, eu vou trabalhar mais cruzamentos. Eu trabalhei demais mesmo, todo dia praticamente. Então, o goleiro sabia o que iria acontecer, porque o time deles ia ter maior posse de bola, maior tempo de bola nos pés, mas o que eles teriam a chance de fazer? Cruzamentos de média, longa distância. Dificilmente um cruzamento muito de perto foi o que aconteceu. E o meu goleiro, tendo essa chance de trabalhar muitos cruzamentos, ele pegou confiança. Eu disse para ele, olha, você faz o jogo e joga como você joga normalmente, jogou normalmente até hoje. E se você puder captar alguma coisa e botar em prática durante o jogo isso, alguma das informações que eu te passei, faça, sem mudar muito o teu estilo. Porque há pouco tempo é complicado você mudar e ter uma confiança, né? E ele teve uma confiança excepcional, os cruzamentos que ele saiu, todos os cruzamentos certos, e dando confiança para a defesa, né? Então, isso foi fantástico. Eu saí muito feliz dessa situação, porque eu vi o crescimento dele. Agora, pedir para que ele possa treinar mais no clube, para que diminua um pouco o peso dele, para que a gente possa trabalhar mais tecnicamente na próxima data FIFA. Né? Exato. Próxima data FIFA em março, né? As eliminatórias primeiramente estão marcadas para voltar em junho, só que provavelmente em março vão ser algumas amistosas, e ficamos no aguardo de ver contra quem vai ser. Eu queria que você falasse também sobre o seu futuro, né? Eu falei, citei a questão de você ter a licença Pro, você está nessa expectativa, né, de tentar um cargo, né, como auxiliar técnico, treinador, né? Como que está isso atrelado a esse convite que você recebeu da Botsuana, né? Você tem um contrato para fazer eliminatório, foram 2 jogos, como foi o seu contato com o Didier? Se aparecer uma coisa nessa nova área, você vai aceitar? Como que você está planejando, né, essa questão de futuro, de carreira, né? Você vai focar na Botsuana na eliminatória, essa pressão de convite? Como que você está vendo isso, né? Como que está esse seu futuro? O que você está planejando aí para a sequência da sua carreira? Tem a possibilidade de eu fazer um contrato com o Botsuana, um tempo X, né? Por exemplo, 1 ano. Está tendo essa conversa do meu empresário com o pessoal da federação, não só de data FIFA, né? Aí o que acontece? Eu ficaria lá tempo, vamos dizer assim, que o Didier acharia bom que eu ficasse assistindo os jogos, viajando com ele, enfim, visitando os clubes, teria um tempo maior presente lá, né? Tem essa possibilidade. Mas, não acertando essa situação, eu, no mesmo momento, atualmente, eu estou vendo a possibilidade de começar como auxiliar técnico e também como treinador. Se eu começar como treinador, por exemplo, que esse é o meu objetivo a curto espaço de tempo, né? O quanto antes, é o objetivo traçado por mim há um tempo atrás já, começar como treinador, aí eu não vou mais para a seleção, né? Se acontecer isso. Agora, se eu for como auxiliar técnico para algum clube, aí tem que conversar com esse clube que eu for, para que possa me liberar. Se não liberar, aí eu tenho que deixar a seleção. Exato, é muito legal ver isso, né? Porque não é um cenário, às vezes, que a gente tem tão comum, né? Um preparador de goleiro que pula para essa função de treinador. Eu lembro de poucos, né? Ao longo da história, realmente é um preparador físico, um auxiliar. Às vezes o preparador de goleiro está ali para quebrar um galho quando está todo mundo suspenso, né? É muito legal ver essa evolução aí na sua carreira. Então, Vitor, queria muito agradecer você por ter decidido essa entrevista, ter participado aqui conosco, né, ter comentado todas as experiências muito legais. Assim, óbvio, tem muita coisa ainda para você falar. Né? Qualquer hora você aparece lá no Ponta de Lança, lá também, falando com o Marcos, com o pessoal lá, sobre suas experiências. Queria deixar um dado aqui antes de encerrar esse podcast, uma curiosidade, hein? Você é o segundo treinador de goleiro que passa por aqui, de seleção, no caso foi o Rogério Ramos do Paquistão antes, e nunca um preparador de goleiros perdeu o jogo anterior à entrevista. Olha só, você ganhou da Guiné, o Rogério tinha ganho do Camboja, ou seja, alguém dá um toque lá no Marcelo Carpes, que a seleção brasileira está precisando, ó,
Se quiser que antes da próxima data FIFA vem cá, que eu acho que vai dar boa. Só acessa me diga, mas muito obrigado, te desejo muito sucesso na sua carreira, seja na Botsuana, seja em outros lugares, também sucesso para o Didier, para toda a comissão da Botsuana. É muito legal ver esse trabalho evoluindo, muito legal ter essa oportunidade de poder acompanhar, né, trabalho em seleções que buscam aí um lugar ao sol, e se tudo der certo, uma hora vai chegar, todo mundo vai ter essa oportunidade, todo mundo vai crescer no ranking da FIFA, na CAF, enfim, em vários lugares. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande falar com vocês, estou à disposição para uma segunda oportunidade, quando vocês tiverem interesse. É uma situação diferente para mim, como eu falei. Eu vou tentar dar o meu melhor para que aconteça o crescimento em termos de ranking com a seleção, o crescimento dos goleiros. E também a minha intenção, como eu falei, é começar como treinador, ou auxiliar o mais rápido possível. E me preparei para isso, estou preparado para que a oportunidade apareça e eu possa agarrar ela da melhor forma possível para começar a crescer dentro da carreira o mais rápido possível para pegar um clube de Série A o quanto antes. Perfeito, a gente fica na torcida aqui pelo seu sucesso e a gente também agradece a quem esteve aqui, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Se você quer conferir o podcast, igual eu falei do Rogério Ramos, treinador de goleiro do Paquistão, dá uma olhada ali no feed. Ficou bem legal também, assim como esse. Mas também tem outros podcasts. Já saiu o podcast de análise dos últimos jogos do Brasil, das derrotas para a Colômbia e da Argentina. Ao longo aí dessa semana, teremos podcasts com análise da África, da Ásia, de todos os lugares que tivemos eliminatórias de Copa e também na data FIFA. Então segue a gente aí no YouTube, no Spotify, avalia a gente, deixa seu like, comenta, participa da nossa interação. É muito importante para nós fazer esse podcast, fazer o podcast junto com vocês. Também lembrando, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem muito conteúdo legal, como eu falei no início, tem conteúdo que a gente gravou nos arredores do Maracanã no jogo contra a Argentina, muita coisa legal para você conferir. E, se possível, apoie a gente lá no apoia.se/ConteVerde, R$10 para você se tornar um apoiador, ajudar a gente a manter esse trabalho, ajudar a gente a crescer cada vez mais, fazer mais viagens. Quem sabe um dia vai lá para a África, não alguém ver o jogo da Botsuana. Pode acontecer, a gente conta com o seu apoio para isso e, óbvio, também ficar na torcida com o Marcos falou que um dia a Cazé TV, que faz um excelente trabalho aqui no Brasil, né? Ficamos muito felizes com a Cazé TV transmitindo eliminatórias africanas, posso transmitir o jogo da Botsuana. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Até a próxima. Ponte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui.